Queridos irmãos, a paz do Senhor, é com muita alegria que estou aqui dando início nesse trabalho da Escola Bíblica Dominical. A saudade é grande, mas como diz Eclesiastes, para tudo tem um tempo, e eu acredito que em breve estaremos juntos novamente. Como já foi falado nas outras duas lições anteriores, nós estamos estudando nesse trimestre o livro de Salmo. Mas eu gostaria de estar fazendo uma breve oração nesse instante. Querido e eterno Pai, Todo-Poderoso, muito obrigada por ter nos ajudado a chegar até aqui. Eu acredito que todos estão debaixo da sua graça, da sua potente mão. Eu te louvo e te agradeço, meu Jesus, por tudo que o Senhor tem feito até aqui, tem nos ajudado. Amém. Então, o livro de Salmo, ele é um livro composto de hinos, de orações, de súplicas e cânticos, como o Salmo 23, que é a nossa lição de número 3. O Salmo de número 23, que é o texto de referência nosso, ele é um salmo que é tipo poema. O seu gênero literário é escrito em poesias e verso. Eu estarei com o primeiro tópico, por isso eu estarei falando o textuário, a verdade aplicada, o primeiro objetivo e a introdução para a gente continuar aí com o ponto da lição. Então nós temos aí a verdade aplicada, Cristo, que é o nosso bom pastor, ele deu a sua vida por nós, sobre todas as nossas necessidades e está conosco em todo o tempo. O nosso objetivo é apresentar as características de um bom pastor, que é também o nosso texto de referência, né? Que é o Salmo 23. A nossa introdução é o Salmo, que é um poema, como eu já disse, um gênero textual dividido em estrofes e versos. E a única semelhança que o nosso escritor teve de comparar o nosso Jesus como bom pastor foi com o profissionalismo que Davi tinha de ser pastor. Então o Senhor é aquele que está conosco, está com os seus discípulos em todos os dias, né? Todas as horas mais difíceis. Por isso a nossa lição de hoje, ela fala do Supremo Bom Pastor. O tópico 1 tem como título, né, o pastor e as ações, ou seja, as suas características. Então, o bom pastor, ele tem o dever de conduzir as ovelhas às pastagens, às águas tranquilas. À noite, ele ainda continua as protegendo de animais selvagens, de ataques. Assim, nós temos também o nosso Senhor Jesus Cristo, que sempre está conosco, né, irmãos? Nos ajudando nas horas mais difíceis. O tópico 1.1 fala do descanso nos momentos de perigo. Então, quando o salmista disse deitar-se, significa repousar, descansar e confiar, que é o que nós fazemos com o nosso Senhor. Nós confiamos no Senhor. O salmista Davi, ao demonstrar o seu trabalho como bom pastor nos momentos de perigo, enfrentamentos, né? Ele demonstrava confiante no Senhor. Em diversos textos bíblicos, nós podemos perceber que o Senhor trabalha em nosso favor, nos ajudando, né? E nos concedendo graça. O Salmo 121, por exemplo, é um salmo de muito conforto. E o 127, que mostra que nós temos a inteira dependência de Deus. Ao referir verdes pastos, é o cuidado com o tipo de alimentação que Davi tinha com o rebanho e para revigorar as suas forças, assim como o Senhor também nos ajuda, né? Nos consola e nos dá graça nas horas difíceis. O tópico 1 e 2 fala do refrigério para a alma abatida.
Ele renova nossas forças, como diz Isaías 40 e o 31. Enfrentamos perigos externos e internos. Os perigos externos afetam o nosso corpo, que às vezes nós podemos até livrá-los, facilmente. Já os perigos internos, ele afeta a nossa alma, a nossa mente e até nos afasta de Deus. Na oração sacerdotal de Jesus, que nós encontramos quando ele estava orando pelos seus discípulos, ele disse para que Deus não os tirasse do mundo, mas para que os livrasse do mal. João 17, 6 a 19 e o Salmo 121 e o versículo 7. A presença nas horas mais difíceis. São os dias difíceis que nós estamos passando por agora, irmãos? Davi, ele tinha muita razão quando ele dizia vale da sombra da morte ou corredor da morte. Ele tinha experiência em comparar as dificuldades até com o corredor da morte. Mas Deus sempre se fez presente e faz também em nossos dias. Então, a melhor forma de superar fracassos ou enfrentar corredor da morte é a convicção de que Deus está ao nosso lado, nos ouvindo e nos amparando. Então, irmãos, eu quero deixar aqui que o nosso supremo pastor é em quem nós possamos descansar nos momentos de perigos, nos momentos de, às vezes, até desespero, porque ele é o refrigério para as nossas almas, atribuladas, e está presente nas horas mais difíceis. Que Deus abençoe a cada um dos nossos irmãos, abençoe o nosso pastor, a nossa pastora. Quero agradecer também meu esposo, meu filho, que tem nos ajudado a cumprir com esse dever, com esse trabalho. E a equipe técnica que está trabalhando aí, o irmão Paulo, o irmão Ariel, para que esse trabalho venha acontecendo. Que Deus abençoe em nome de Jesus. A paz do Senhor para os irmãos. Eu gostaria de dizer que nós estamos muito felizes pela oportunidade de termos desafiado sobre esse novo método. É um privilégio para nós continuarmos a nossa missão, não só como educadores, mas como também quem deseja levar a palavra de Deus, apesar do impedimento de estarmos juntos fisicamente. Nós estamos felizes porque nós temos a oportunidade que a tecnologia nos traz de transmitir o ensino da palavra de Deus através desses recursos tecnológicos. Então, para nós, estamos felizes porque nós fomos desafiados a inovar e a trazer esse novo método de preparo de ensino da palavra do Senhor Jesus Cristo. Então, nós decidimos nessa lição que cada um de nós falaríamos um tópico, um ponto da lição. Então, a professora Irmã Lourdes falou o tópico de número 1, ponto de número 1. Eu estarei falando de número 2 e o professor Pastor José Pires falará o de número 3. Então, essa lição de número 3, ela vai falar sobre o Supremo Bom Pastor, não é? Salmo 23, ele vai tratar exatamente da relação do pastor com a ovelha, que nos remete a entender que é um relacionamento do Criador com a criatura. E eu observo aqui um ponto muito interessante dessa relação, que é que Deus escolheu relacionar conosco dessa forma. Nós somos uma das criaturas mais privilegiadas, porque nós temos a oportunidade de sermos escolhidos para Deus relacionar conosco pessoalmente, né? E essencialmente aqui no ponto de número 2, esse relacionamento ele vai acontecer de 3 formas.
que são os 3 subtópicos do ponto 2, não é? Ele vai acontecer de forma que Deus nos protege, como proteção. Ele vai acontecer de uma direção de Deus. E por fim, ele vai acontecer como provisão de Deus. Então, o Salmo de número 23, ele traz um dos versículos que eu acho mais incríveis da Bíblia, mais lindos, né? Que é o de número 6 do Salmo número 23, que diz assim: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Então, aqui demonstra uma profunda sabedoria de Davi em relação ao convívio dele com Deus, para ele afirmar essa certeza de que, por ele ter esse relacionamento com Deus, ele teria bondade e misericórdia seguindo a vida dele, e também ele habitaria na casa do Senhor. Então, é preciso que nós tenhamos esta convicção de Davi, que ao nos relacionarmos com o nosso Criador, nós tenhamos a certeza de que a bondade dele, a misericórdia dele, o amor dele vai nos seguir todos os dias, e que nós temos que habitar na casa dele todos os dias, não é? O desejo de Deus ao nos apacentar, ao nos direcionar, ao nos proteger, ao prover a nós as nossas necessidades, é de que nós passemos então a habitar com Ele todos os dias. O desejo último de Deus é que nós sejamos criaturas voltadas a Ele, a estar na casa dele, né? O desejo de Deus é recapturar as ovelhas desgarradas, as ovelhas perdidas, né? Para que possa juntá-las todas no seu convívio. Então, o ponto 2 vai falar então das necessidades da ovelha. Qual que é a necessidade então desta ovelha que Deus decidiu apacentar? Somos nós. No subtópico 1 do 2, vai falar sobre a proteção, tá? Essa proteção, ela nos traz uma condição de que nós somos insuficientes, nós não temos autossuficiência, nós necessitamos de proteção. E aqui essa proteção, ela vai, além da proteção física, né? Além de manter a nossa integridade física, ela é uma proteção espiritual também. Deus, naturalmente, Ele preocupa com a nossa condição física, mas muito mais com a nossa condição espiritual. E Deus, Ele se compromete a nos proteger espiritualmente, a guardar as nossas almas do mal, do tentador, daquele que, num propósito último, quer destruir a nossa alma, a nossa vida eterna. Não é somente a nossa vida física, não é? Então, lá em Ezequiel 34, versículo 12, está escrito: como o pastor busca o seu rebanho, no dia em que está no meio das suas ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas, e livrá-las-ei de todos os lugares por onde andam espalhadas nos dias nublados de escuridão. Então, Jesus Cristo, Ele deseja manter o seu rebanho sob a sua proteção. O subtópico 2 do ponto 2, ele vai falar então sobre a direção. Olha, uma vez que Deus nos traz proteção, agora Ele vai nos direcionar, Ele vai nos indicar um caminho a seguir, não é? Naturalmente, os planos de Deus, eles são bem mais elevados do que aquele que nós traçamos na nossa pequenez, né? Então nós precisamos
compreender e esperar a perfeita vontade de Deus para a nossa vida. Não é fácil, mas uma ovelha que segue um pastor, ela segue a direção desse pastor, não é? Geralmente as ovelhas são míopes, não é? Elas não enxergam bem e ficam vulneráveis. Ocorre que a nossa miopia, ela não é física, conforme eu disse anteriormente, ela é espiritual. Essa miopia é de não ter a condição elevada espiritualmente para perceber os riscos que a nossa vida nos leva a viver. E Deus, então, na sua infinita misericórdia, nos guia por um caminho em que nos tira dos perigos. Faça com que nós sigamos um caminho seguro. E esse caminho que Deus quer nos indicar e nos levar é o caminho da salvação, é o caminho da vida eterna, o caminho em que Ele deseja que nós possamos seguir. Lá em João 10, de versículo 7, está escrito: Tomou, pois, Jesus e disse-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Então, disse o filósofo: se um homem não sabe a que posto se dirige, nem o vento lhe será favorável. Então é necessário que nós tenhamos pleno conhecimento de qual é o nosso destino, de para onde nós estamos seguindo. E este direcionamento, quem nos dá é Deus. A nossa vida espiritual, quem direciona é Deus, né? O último tópico do ponto 2 vai falar sobre a provisão. Perceba, nós somos pessoas, seres que necessitamos nos alimentar diariamente. E espiritualmente não é diferente. E aqui Deus, Ele nos privilegia de Ele pessoalmente nos prover esse alimento espiritual. Esse alimento espiritual, ele é conseguido através da oração, da leitura da palavra, do convívio com a igreja, não é? Do nosso relacionamento com Deus. Lá em Filipenses 4, versículo 19, está escrito: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Então, é preciso que nós entendamos a importância de Deus nos servir este alimento. É Deus pessoalmente quem diariamente nos supre e nos provê desse alimento espiritual, não é? Quando nós queremos agradar alguém que nós temos grande consideração, nós convidamos ele à nossa casa, nós preparamos uma bela mesa de alimentos para ele, e então nós convidamos ele a sentar junto conosco para alimentar conosco. E nós não fazemos isso com qualquer um, nós não fazemos isso com estranhos. Do mesmo jeito, Deus, ao nos prover o alimento, é uma demonstração também de que para Deus nós somos pessoas de extrema estima, em que Ele nos considera em grandíssimo desejo de amor, em grande estima, não é? Então, é uma demonstração de que ao nos prover e nos alimentar, Deus convida nós a sentarmos com Ele junto à mesa e alimentar com Ele dessa riqueza e maravilhas espirituais que Ele tem a nos fornecer, não é? Então, da mesma forma que nós tratamos as pessoas que nós temos grande estima, com esse formato, com essa forma de agrado, de demonstração de carinho, Deus também o faz espiritualmente, nos dando do teu Espírito, né? O Espírito Santo habitando em nós. Então,
É lamentável quando a gente vê as pessoas rejeitarem este alimento, porque é algo que Deus prepara para aqueles que Ele considera muito. E do mesmo jeito que nós ficamos decepcionados quando nós preparamos algo para quem nós temos profundo sentimento e amizade e essa pessoa não valoriza, Deus também ele fica decepcionado quando nós rejeitamos esse alimento espiritual que Ele nos tem preparado. Amém? Deus abençoe ricamente cada um dos irmãos. Nós estamos muito felizes pela oportunidade que nos foi dada. Muito obrigado. Amém. A paz do Senhor, meus queridos, amados irmãos. Saudade de todos vocês. Como ficamos combinados, eu fiquei com o ponto de número 3. O ponto de número 3 tem como título Cristo, o Supremo Pastor. O objetivo desse ponto é destacar a necessidade de conhecer o bom pastor. A lição destaca, por exemplo, no Evangelho de João, que Jesus se autodesigna como pão da vida, a luz do mundo, a porta das ovelhas, o bom pastor, o caminho, a verdade e a vida, a ressurreição e a vida, a videira verdadeira. Jesus, ele é no Novo Testamento, no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 11, como bom pastor. Em Hebreus, no capítulo de número 13, versículo 20, ele é o grande pastor. Em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 4, ele é o sumo pastor. Por que conhecer Jesus como o bom pastor? Qual é a importância, a necessidade de conhecer Jesus como o bom pastor? Primeiro, ponto 3.1, porque ele dá a vida pelas ovelhas. Diferente do mercenário, que quando vê a ovelha no perigo, ele abandona. Jesus, ele enfrentou perigos nessa vida, a ponto de morrer por nós. Por isso, Jesus não abandona as suas ovelhas, ele deu a vida por suas ovelhas. Lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 53, versículo 5, diz que o castigo que nos trazia paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Jesus é diferente do ladrão. O ladrão vem matar, roubar, destruir. Jesus veio para que nós tenhamos vida e tenhamos com abundância. Ele dá a vida e dá a vida com abundância. O ponto 3, subponto 2, por que é tão importante conhecer Cristo como Supremo Bom Pastor? Porque Ele conhece as suas ovelhas e delas Ele é conhecido, conforme João, capítulo 10, versículo de número 4. Ele chama as suas ovelhas pelos nomes, Ele conhece as suas ovelhas. Vamos citar, por exemplo, o exemplo da mulher samaritana, que ele conhecia a sua vida. Outro exemplo é o de Zaqueu, ele sabia o seu nome. Então Jesus nos conhece, ele conhece as nossas necessidades, ele sabe o que nós precisamos, ele sabe perfeitamente nos entender. O ponto de número 3, subponto 3, a Bíblia destaca que Jesus tem outras ovelhas para o seu aprisco. Lembra quando Jesus mandou os seus discípulos ir às ovelhas perdidas da casa de Israel? Mas Jesus tinha outras ovelhas, ovelhas de um outro aprisco, que ele quer trazer para o seu aprisco. Por exemplo, Pedro anunciou o evangelho também aos gentios. Logo que a igreja começou, a igreja primitiva, ele começou então a pregar aos gentios. O primeiro a pregar foi Pedro. Paulo também pregou aos gentios. Paulo estendeu a pregação do evangelho até os confins do Império Romano. Ora, Jesus tem outras ovelhas. Lá no Evangelho de João, capítulo 3, verso 16, a Bíblia diz que Jesus amou o mundo. Ele não amou só Israel, ele amou o mundo. Ele conhece, ele sabe das suas ovelhas. Nós somos então as suas ovelhas. Amém? A conclusão que temos então dessa lição do dia de hoje é que o Espírito Santo nos conheça e nos ajuda a conhecer a Jesus como supremo e bom pastor.
e que nós possamos então manter relacionamento com Ele e estarmos debaixo dos seus cuidados, debaixo da sua graça e da sua misericórdia. Amém? Que Deus nos abençoe e até a próxima lição, se Deus nos permitir. Eram 100 ovelhas juntas no aprisco. Eram 100 ovelhas que a amante cuidou. Porém, numa tarde, ao contá-las todas, lhe faltava uma, e triste chorou. As 99 deixou no aprisco e pelas montanhas a buscá-la foi. A encontrou gemendo, tremendo de frio. Curou suas feridas, pôs logo em seus ombros e ao redil voltou. Esta mesma história volta a repetir-se, pois muitas ovelhas perdidas estão, mas ainda hoje o pastor amado chora tuas feridas e quer te salvar. As 99 deixou no aprisco e pelas montanhas a buscá-la foi. A encontrou gemendo, tremendo de frio. Curou suas feridas, pôs logo em seus ombros e ao redil voltou. Curou suas feridas, pôs logo em seus ombros e ao redil voltou. Curou suas feridas, pôs logo em seus ombros e ao redil voltou. Curou suas feridas, pôs logo em seus ombros